Olá, meninos. Segundo ano A e C. Mais uma aula, né? Mais uma semana de isolamento social. E aí, vocês tiveram a semana passada para repor as atividades. Ainda falta muita gente entregar. Teve gente que não entregou nenhuma. E assim, eu só lamento porque as coisas vão só se acumulando, só se acumulando. Lembrando que essas aulas, elas não serão repostas porque nós estamos dando aula e estamos trabalhando muito, muito. Só para vocês terem ideia, eu estou gravando essa aula, que na verdade já é dia 15, né? Caso quarta-feira, 12 horas, 12h20. Só para vocês terem ideia, assim, o quanto que nós estamos trabalhando, certo? Então, quem acha que quando nós voltarmos, vai voltar todas as aulas? Não, nós não estamos devendo aula e não é férias. Então, lamento muito. Quem não está fazendo nada, eu tento de todas as formas fazer o mais mastigado possível. Eu poderia muito bem só pegar links no YouTube e colocar aí, só que assim, eu não consigo encontrar detalhadamente, então eu preferi gravar essas aulas para vocês. Então, assim, ainda de cálculo estequiométrico, né? Nós falamos de mol, que é a quantidade da matéria, falamos de massa, né? Na aula passada, semana passada, eu mandei até a correção da atividade, mostrando tanto mol como massa, e hoje a relação que nós vamos fazer vai ser de mol e massa, tá? Ah, mas nós não já vimos, não. Agora vai ser mol e massa na mesma questão. Vocês viram questões só com mol, questão só com massa, e hoje nós vamos ver mol e massa dentro de uma mesma relação. Aí, para isso, eu coloquei aqui duas questões, tanto uma de mol como uma de massa, questões da atividade de vocês, só cortei porque não cabia. Então, tinha uma introdução, aí ele fala assim, nessa questão aqui. Não lembro qual é a questão lá da atividade de vocês. Com base na equação abaixo, o número de mols, ou seja, ele está falando de mol, tá? Então, vocês precisam interpretar as questões. Então, aqui ele está falando de mol. Então, o número de mols de gás hidrogênio. Aqui tem toda a reação, que tinha todo um contexto, mas eu cortei. Então, ele está falando do gás hidrogênio, tem uma reação, mas ele só está falando do gás hidrogênio, que deve ser usado para a conversão total de 28 mol de ácido limoleico. Aí ele fala a forma molecular do ácido limoleico em ácido estearíaco, que no caso é esse ácido aqui, tá? Então, observe que ele quer saber em mols e ele também dá aqui, ó, em mols. Então, você não vai precisar calcular a massa. E se não tivesse a palavra mol, tivesse quantidade de matéria, né? Então, você já tem a noção de que ele também está falando de mols. Então, aqui o ácido limoleico e o gás hidrogênio, que é o que ele está falando. Coloquei aqui. Aí você tem quantos mols, a equação está balanceada se você analisar. Tem quantos mols aqui de ácido limoleico? Eu tenho 1 mol, certo? E tenho quantos mols de gás hidrogênio? Tenho 2 mols. Lembrando que mol é o coeficiente estequiométrico, que no caso é esse número maior, esse daqui é o índice, o 2, esse 2 após o hidrogênio. Ele é o índice que indica a quantidade que eu tenho de átomos de hidrogênio. E o 2 aqui, que é o maior, que é o coeficiente estequiométrico, ele indica a quantidade que você tem da molécula toda, que no caso é o gás hidrogênio, tá? Então, eu tenho 1 mol de ácido limoleico para 2 mols de gás hidrogênio. Aí, o que é que ele quer saber? Qual é a quantidade de gás hidrogênio quando eu tiver 28 mols de ácido limoleico? Então, aqui você não precisa fazer o cálculo da massa molecular, porque é mol, ó. Mostrando aqui as relações, 1 mol de ácido limoleico para quantos mols de gás hidrogênio? 2 mol. Quando eu tiver 28 mols de ácido limoleico, quanto é que eu vou ter de gás hidrogênio? Aí isso eu realmente não sei, né?
Aí você faz meio pelos extremos, né? Vai ser, tu vai cancelar as unidades aqui, mol e mol, porque são iguais. Aí, então, vai ficar 1 vezes x, certo? Sempre coloca a variável antes da igualdade, a seta aqui, faltou a daqui, mas também tem uma relação de uma seta aqui. Essa seta aqui significa igualdade, e 28 vezes 2, certo? Depois que você, 28 vezes 2, né? 2 o que? Mol. Depois você fizer a multiplicação desse valor aqui, né? E esse 1, ele tá aqui multiplicando, vai descer dividindo, quando tu isolar essa variável, tu vai encontrar o valor que no caso é 56 mols. Ou seja, na minha reação estequiométrica, quando eu tinha 1 mol, ou aqui na reação, termo de cima, ó, em cima, no termo de cima, eu vou ter as relações da equação. Então, 1 mol de ácido limoleico para quantos mols de gás hidrogênio? Para 2. Aí, embaixo, ó, no segundo termo, eu tenho os dados da questão, tá? Quando eu tiver 28 mols de ácido limoleico, quanto é que eu vou ter de hidrogênio? Aí isso não tem, porque a questão não dá, é o que ela quer que você encontre. E aí, quando você faz os cálculos estequiométricos, você encontra o quê? 56, certo?